Aproximadamente há 65 milhões de anos atrás, uma rocha gigante do espaço sideral caiu na Terra, eliminando todos os dinossauros. E com a tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo, mostrando o que realmente aconteceu. E não é só isso, eles acham que sabem de onde veio esse asteroide gigante. E será que a Terra é o alvo novamente de uma rocha espacial gigante? E seríamos capazes de sobreviver? Você ficará surpreso e provavelmente chocado com o que a NASA descobriu recentemente. Então prepare-se para reviver aqueles momentos que quase destruiu toda a vida no planeta Terra. O impacto desse asteroide gigante há 65 milhões de anos no Golfo do México foi muito ruim. E mais uma sequência de desastres adicionais se seguiu. Pedras caíram do céu, incêndios florestais inflamados e tsunamis inundaram linhas costeiras distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia foi de cataclismos. E lançou um novo registro desse dia de caos, e a sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rochas sedimentares recuperadas na cidade de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto do planeta Terra. E tudo começou assim. Imagine que você estivesse em algum lugar da América do Norte há cerca de 65 milhões de anos, no reinado dos dinossauros na Terra, e você estaria olhando para o céu noturno. Você teria provavelmente visto o que parecia ser uma estrela brilhante brilhando à distância. Mas se você observar essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, o brilho do objeto crescerá, mas ele mal se move no espaço. O que você estaria olhando não seria uma estrela, e sim um asteroide entre 11 e 80 km de diâmetro. O asteroide atravessa a atmosfera da Terra indo direto para onde é hoje a Península de Yucatán. Em impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como a água. Rochas espaciais menores, chamadas de meteoros, atingem a atmosfera da Terra como pedras jogadas em um lago, desacelerando em grandes altitudes, queimando com a fricção da atmosfera da Terra. Enquanto alguns pedaços de rochas maiores sobrevivem e caem na Terra. Mas o asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge a nossa atmosfera como se fosse uma pedra em uma poça. O asteroide manteve sua velocidade e mergulhou em 96 km de atmosfera em apenas 3 segundos. Chicxulub atravessa a América Central emitindo o maior de todos os estrondos sônicos, que iria estourar tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros estavam provavelmente apavorados e correndo em todas as direções, sem saber o que estava prestes a acontecer. Mas se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o impacto, eles foram instantaneamente vaporizados. Com exceção de tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal com mais de 25 quilos sobreviveu ao impacto inicial. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que nem o ar consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar aquece a milhares de graus instantaneamente. Antes mesmo do asteroide atingir o solo, o ar superaquecido vaporiza quase todo o mar que cobre o Yucatán. Milissegundos depois, o asteroide mergulha no que sobrou e se choca contra o leito rochoso. A pressão do asteroide com o solo é tão grande que a rocha vira líquido instantaneamente. O respingo inicial em todas as direções é seguido por um respingo vertical retardado, quando a cavidade causada pelo impacto do asteroide ricocheteia na superfície. A primeira parede de terra causada pelo impacto tem 32 km de altura. O buraco causado pelo impacto quase rompe o manto da Terra. A velocidade de formação das paredes chegou a atingir 1.600 km por hora, 4.000 metros mais alto que o Monte Everest. Em poucos minutos, essa montanha de detritos é desfeita por ataques secundários de asteroides menores. O impacto do asteroide no Yucatán causa uma pressão impressionante contra o solo. Ele converte a energia cinética de uma rocha de 7 bilhões de toneladas e meia, viajando a 16 km por segundo em calor abrasador em um instante. O impacto gerou tanta energia cinética quanto 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima juntas. A energia cinética transferida do asteroide para o solo, a rocha e o ar excita as moléculas para temperaturas muito mais altas que a superfície do Sol. A temperatura é tão alta que separa os elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo e plasma.
com temperaturas que chegam a 10.000 graus turboalimentada por rocha vaporizada. E só lembrando, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Se o impacto do asteroide fosse hoje, você seria vaporizado no Texas, teria tímpanos estourados em Nova York e janelas quebradas em Buenos Aires. O impacto do Chicxulub toca a Terra como um sino. Ondas na crosta terrestre irradiam pelo planeta a 4 km por segundo. Essas ondas causam terremotos em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do planeta, sentiria o tremor 30 minutos após o impacto. O impacto causa tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro deles atinge a costa do Golfo em 1 hora. Ondas variando de 190 metros até 300 metros se chocam com o que hoje é o México, Estados Unidos, e invadem a costa por dezenas de quilômetros. As ondas revertem o fluxo dos rios com marés de até 9 metros de altura. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos. E 6 horas após o impacto do asteroide, atingem paredes de até 300 metros de altura, que atingem a Europa, a África e a costa do Mediterrâneo. E 15 horas após o impacto, as ondas chegam a todos os litorais do planeta Terra. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e o suga para o mar quando as águas finalmente recuam. Já parece o Armagedon, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando o asteroide atinge a Terra, o impacto lança 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas em velocidades tão altas que conseguem sair da órbita da Terra. Elas saíram da atração gravitacional da Terra e chegaram a orbitar até o Sol. E algumas provavelmente chegaram até a Lua, mas a maioria desses pedaços voltaram à Terra em até 1 hora. Esses pedaços semelhantes a vidro, chamados de tectites, alguns do tamanho de ônibus, mas a maioria era do tamanho de bolinhas de gude. Esses pedaços retornaram à Terra com velocidades de 60 km por hora, chegando até 320 km em quantidades muito letais. Independente de onde os dinossauros estivessem no planeta, eles foram atingidos por essa chuva de fogo e granizo. Mas essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que esses tectitos caem, em atrito com a atmosfera, eles geram muita radiação térmica. O calor é tão intenso que chega a ser comparado com um forno programado para assar. A maioria das árvores do planeta queima, e talvez seja por isso que as únicas espécies de pássaros que sobreviveram ao impacto sejam aquelas que se aninham no chão. Dos poucos animais terrestres que sobreviveram, quase todos eles tinham uma forma de escapar do calor e do aquecimento. Eles podiam cavar como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como os crocodilos e as tartarugas marinhas. Mesmo que alguns dinossauros estivessem do outro lado do planeta, ainda assim eles precisariam encontrar abrigo do calor intenso. E para piorar ainda mais a situação dos dinossauros, Chicxulub atinge uma área muito rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre e 30 quatrilhões de galões de água na atmosfera. Essa combinação formam tempestades de chuvas ácidas, que formaram um dilúvio de chuva ácida que contaminou todos os oceanos. Nos lugares mais altos do continente, metros e metros de neve são depositados todos os dias. Mas o dilúvio por todo o planeta não dura muito, porque além da água, o equivalente a 150 estádios de futebol de petróleo são ejetados na atmosfera pelo Chicxulub. Esse óleo vaporizado se condensa na atmosfera formando uma capa preta por todo o planeta Terra. Diferente do enxofre e das fuligens dos incêndios florestais, o carbono se concentra bem acima das camadas de nuvens do planeta. E com isso temos outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz que a Terra recebe em até 90% por 2 a 3 anos. O calor inicial causado pelo retorno dos tectites na atmosfera é substituído por um longo e duradouro congelamento global. A temperatura global cai em média 50 graus. Os únicos locais do planeta que evitam esse congelamento global é Madagascar, Índia e a Indonésia. Esses locais eram ilhas tropicais naquela época. O congelamento global reduz a chuva em até 80% em todo o planeta. De onde veio essa rocha gigante? Será que há outra lá fora a caminho? Os pesquisadores usaram um supercomputador
e dados conhecidos de asteroides que já passaram pelo nosso sistema solar. Os pesquisadores Avi Loeb e Amir Siraj acham que o Chicxulub veio da nuvem de Oort, que é uma esfera de detritos em volta do nosso sistema solar. Eles acham que Chicxulub era muito maior, mas ao passar perto do campo gravitacional de Júpiter, sendo desviado para o Sol, ele se quebrou em muitos pedaços. Os estudos indicam que entre 250 milhões a 750 milhões de anos, um asteroide colide com a Terra. Com base nesses estudos, não é uma questão de se, e sim quando seremos atingidos novamente. Mas no dia 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de largura, chamado 4.660 Nereus, passou pela Terra a cerca de 4 milhões de quilômetros de distância a 7 quilômetros por segundo. 4 milhões de quilômetros pode parecer muito distante, mas qualquer desvio no asteroide poderia colocá-lo em rota de colisão direta com a Terra. Mas essa rocha perigosa retornará no futuro, no Dia dos Namorados em 2060, e ela passará a aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros da Terra. Um exemplo, o asteroide que atingiu a cidade de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de diâmetro. E infelizmente a humanidade não tem nenhum tipo de defesa contra uma rocha espacial. Mas a NASA está trabalhando no sistema DART. O sistema DART envia naves para colidir contra asteroides em nosso sistema solar. O objetivo desses testes é para tentar desviar o asteroide de uma possível rota de colisão com o planeta Terra. Os alvos do programa DART é o asteroide de Dimorphos, que é uma lua de um asteroide maior que se chama Didymos. Mas é claro que para desviar ou parar um asteroide seria preciso mais do que uma pequena nave do sistema DART. E agora que você já sabe o que pode acontecer com o nosso planeta e quais são os planos da NASA com o sistema DART, deixe nos comentários qual é a sua opinião e se você tem uma ideia para salvar toda a humanidade se um asteroide estivesse em rota de colisão com a Terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no canal Saiba Mais, então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Até mais, até o próximo vídeo.